2/1 diz o quê? As afirmativas a seguir referem-se ao circuito esquematizado abaixo. Após o capacitor estar completamente carregado, isso aqui pode ter derrubado muita gente, ó. As afirmativas referem ao circuito abaixo quando o capacitor está completamente carregado. Aqui eu vou explicar aqui no próprio desenho, não vou escrever ali em cima, porque senão seria muito blá blá blá. Aqui é melhor para explicar. Um capacitor, o que ele faz, gente? Isso eu posso colocar. Um capacitor acumula carga. Acumula carga. Vou escrever tudo, porque acho que agora eu pensei em um jeito legal de escrever. Enquanto ele se carrega, a corrente flui, vou ser bem informal aqui, pelo trecho de circuito em que ele se encontra. Então, enquanto ele está carregando, você tem corrente elétrica ali naquele trecho. Por quê? Ela vai acumulando aqui, né? Isso aqui na corrente convencional, né? Então seria os prótons, né? A corrente convencional seria os prótons. Então vai se acumulando aqui. À medida que acumula a carga aqui, expulsa as cargas aqui que seriam positivas, porque eu estou usando o sentido convencional. Se eu pensar no sentido real, que seria o contrário aqui, chegam aos elétrons aqui, acumulam aqui, expulsam os elétrons daqui, e você tem uma corrente real aqui, no sentido oposto do convencional. Mas o que eu quero entender, eu quero te explicar, é que não é que a corrente fica passando de uma placa para outra. É que os elétrons que se acumulam aqui expulsam os da outra placa e ainda tem um circuito, porque aqui vai chegando elétron e daqui vai saindo. Só que quando ela termina de carregar, chega no seu limite, para de ter o acúmulo de elétron aqui expulsando os outros. Então, após o carregamento completo, enquanto ela se carrega, a corrente flui pelo trecho de circuito que ela se encontra. Após o carregamento completo do capacitor, não há mais corrente percorrendo o trecho de circuito em que ele se encontra. Cessa, bloqueia a corrente ali. Pronto, escrevi, tá aí, pronto, não aguentei. Tá? Então, como ele disse aqui no início do texto, que após o capacitor estar completamente carregado, não tem mais a corrente aqui nesse trecho. E se não tem corrente atravessando um resistor, ele se torna inútil. É como se ele não existisse, porque o que o resistor faz? Transforma energia elétrica em energia térmica, dissipa energia elétrica por efeito Joule. Como a corrente nesse trecho aqui de circuito, que passa pelo capacitor, cessa, não tem, porque quando ele completa o carregamento, não vai passar corrente pelo R2. É como se ele não funcionasse. E como não passa mais corrente aqui, o R2 não funciona, é como se esse trecho do circuito não funcionasse para efeito de cálculo. Ele funciona? O capacitor está ali esperando o momento certo de ter a sua energia utilizada, por exemplo, desfibrilador, você pode usar capacitor em qualquer coisa que precise de uma corrente acumulada sendo despejada de uma vez só, beleza. Para formar ímã, por exemplo, para você pegar um metal e transformar num ímã permanente, você usa um monte de capacitor. Mas, enquanto ele está aqui carregado, para efeito de cálculo de circuito elétrico, é como se aquele trecho dele deixasse de existir. Você finge que ele não existe. Então, o meu circuito agora é só esse aqui, ó. Em azul. Esquece esse trecho aqui para fazer as contas. Só se ele perguntar alguma coisa do capacitor. Aí você lembra que esse trecho está em paralelo com esse. Mas tudo se passa como se o resistor não fizesse mais parte do circuito. E aqui não passa corrente, porque ele já está completamente carregado. Eu estou tentando aqui cobrir isso com pressa e não está ficando bom. Vamos focar no azul e vamos só usar o azul, inclusive para ter dados dessa parte vermelha. Continuando, nesse circuito os fios têm resistência desprezível, então eu não considero o fio com resistência, só onde tem o resistor desenhado.
E aqui esse não funciona. Considerando o exposto, o cenário foi correto. Após que isso aqui, saber que isso aqui não funciona, que eu já vi derrubar muito candidato, pode ter derrubado você tentou fazer isso. E agora você aprendeu, né? Se naquele trecho de circuito, por algum motivo, ou por ter um curto-circuito em um trecho em paralelo, ou porque um capacitor está carregado naquele trecho, não passar mais corrente, você elimina aquele resistor da sua equação. E aquele trecho que não tem corrente, você elimina também para fazer resistência equivalente, coisas assim. Vamos agora olhar as afirmativas. A afirmativa 01 fala que a intensidade da corrente elétrica que atravessa o resistor R1 vale 5 amperes. Será? Outra coisa interessante aqui, ó, essa questão foi bem diferentona. Eu tenho um gerador apontando para lá, né? Essa placa maior é a positiva. Ou seja, fazendo a corrente convencional, a corrente que a gente usa para fazer as contas, e nesse sentido. E eu tenho aqui um gerador apontando para o sentido contrário, a placa positiva dele aqui. A corrente convencional sai da placa positiva. Então eles meio que estão competindo. Quando você põe geradores que estão competindo, ou seja, um de cara para o outro, ele insere e um virado oposto para o outro, de cara para o outro, automaticamente, são dois geradores, mas automaticamente um se torna o líder, o gerador de fato, e o mais fraco, o com menor força eletromotriz, se torna automaticamente, ele é promovido, ou pode ser caído, porque ele tem menor potencial, a motor. Então, como esse aqui tem 60 volts, com resistência interna de 1 ohm, por isso tem 1,1 ohm, e não tem nada de 1 ohm aqui, porque é resistência interna. E esse aqui tem apenas 20 volts, apesar de ter uma resistência interna de 2 ohms, ele tem a menor força eletromotriz, que agora vai ser a força contra-eletromotriz. Então, esse, como é menor, acabou de ser promovido para motor, e esse aqui, como é o maior, permanece como gerador. Entendeu a ideia? E aí, para achar a corrente do circuito, de novo, você olhar para esse circuito em azul, eu uso a equação de Poulier. Ou Poulier estendida, como eu gosto de falar, porque você vai procurar a equação de Poulier, não tem o motor. Mas ela já te dá a corrente direta. Você pega a força eletromotriz do gerador, menos a força contra-eletromotriz, que é a do motor, dividido pela resistência equivalente do circuito, mais a resistência interna equivalente, mais a resistência interna dos geradores, no caso é só um, mais a resistência equivalente dos motores, que aqui também só tem um, que é o R'. Tá? O E' é a força eletromotriz do motor, que é a força contra a eletromotriz, e o R' é a resistência interna do motor. Pronto. Isso aqui, essa equação já te dá a corrente do circuito. Vamos substituir 60 para a força eletromotriz, menos 20, que é a força contra a eletromotriz. Como só tem esse resistor aqui, ó, que pode ter atrapalhado muita gente, só tem esse resistor funcionando, então a resistência equivalente do circuito é ele, 5. Mais a resistência interna do gerador, que é 1, mais a resistência interna do motor, que é 2. 60 menos 20 dá 40. 40 por 8, 5 mais 2 mais 1 dá 8, 40 por 8, 5 amperes. Então, daqui eu sei que saem 5 amperes, que passam integralmente por aqui, porque por aqui não passa corrente, porque o capacitor está completamente carregado, e ela volta aqui. A intensidade da corrente elétrica que atravessa a resistor R1 vale 5 amperes. Correto. A carga armazenada no capacitor é igual a 50 microcoulombs. Opa! Vamos lá, aqui foi o 0,1. Vamos fazer o 0,2 aqui. Para eu saber a carga armazenada num capacitor, eu posso usar Q igual a C vezes U, onde Q é a carga armazenada, C é a capacitância do capacitor, que está aqui, ó, 2 micro, lembrando que micro equivale a 10 a menos 6 Faraday, e o U é a tensão no capacitor. Mas peraí, como que eu vou descobrir a tensão no capacitor? Aí você se lembra que esse trecho de circuito, agora eu vou precisar relembrar que ele existe, está em paralelo com este aqui. Tá? Isso é que a corrente chegaria aqui e se dividiria. Então a tensão, ó, se aqui eu tenho um ponto A e aqui eu tenho um ponto B, a tensão entre os terminais desse resistor, que é entre A e B, é exatamente a mesma tensão entre os terminais do capacitor, que é entre A e B. Inclusive porque o R2 não funciona, não preciso dar outro nome a esse ponto. Está entre A e B. Então, se eu achar a tensão aqui, aplicando a primeira lei de Ohm, no resistor R1, é a tensão no capacitor. Então, você deixa a equação em stand-by, deixa um espacinho, faz o URI, primeira lei de Ohm, para o resistor R1,
Então vai ficar, vou até fazer direto aqui, o R é 5 e o I é 5, que eu já achei no item 01, que vai dar 25 volts. Então a carga acumulada eu vou pegar 2 microfarads, 2 vezes 10 a menos 6 Faraday, versus o U, que é 25. 2 vezes 25 vai dar 50, vezes 10 a menos 6, que eu vou voltar para micro, 10 a menos 6, só que agora é carga, então é microcoulombs. Então a carga armazenada é 50 microcoulombs. Bateu, 0,2 correta. Vamos para 0,4. A DDP no gerador vale 55 volts. Vamos lá. 0,4. DDP no gerador. Como é um gerador com resistência interna, um gerador não ideal, qual é a equação do gerador não ideal? E menos RI. Equação do gerador. U igual a E menos RI. Pronto. Eu quero a tensão. O E é 60 volts, força eletromotriz. O R, a resistência interna, é 1. A corrente que passa por ele eu já achei no item 01, é 5 amperes. 60, 1 vezes 5 dá 5, 60 menos 5. 55 volts é a tensão aí do gerador, a DDP. 0,4, verdadeira. Vamos para 0,8. Agora essa aqui eu acho que era mais difícil, talvez, eu vou alguns lembrar, porque isso aqui faz tempo que eu não vejo também cobrar. Rendimento do receptor. Porque o rendimento do gerador seria a tensão que ele consegue mandar para o circuito dividido pela tensão que ele poderia mandar. Na verdade, seria a potência, que seria U vezes I, E vezes I, pela potência, que seria energia pelo tempo, enfim. Você tem dá para deduzir essa equação U sobre E. Só que como é rendimento do receptor, lembrando que receptor é outro nome que se dá ao motor, é a mesma coisa, tá? Então não é mais U sobre E. Você tem que entender qual é a função do motor ou do receptor. Ele é ao contrário do gerador. O gerador pega energia química e transforma em energia elétrica e fornece energia elétrica para o circuito. O receptor ou motor, ele pega essa energia elétrica e converte em outro tipo de energia. Quem converte essa energia que é convertida para alguma coisa útil, é quem? É a força contra-eletromotriz, é quanto ele transforma essa voltagem que ele pega e faz algum trabalho. Então o rendimento do receptor não é U sobre E, mas sim E sobre U. Na verdade é linha, porque ele vai receber uma certa energia que vem do gerador, que é o U, que o gerador manda, que sai daqui, que é o U, que é o U que vai, não é todo o U que ele manda, porque parte desse U vai para esse resistor, é o U dele aqui que fica em torno dele, que é que ele recebe aqui do gerador, a parte dele, e uma parte dessa energia que ele vem aqui do gerador é convertida em outro tipo de energia, ou algum trabalho, que é o 20 volts. Então o rendimento do receptor não é U sobre E, é E' sobre U. E aí o E' é 20, tá ali já escrito. Agora o U, eu tenho que fazer a equação do receptor, que é E' mais R'I. O E' é 20, o R' é 2, vezes o I, que é 5. Vai dar 10 mais 20, 30 volts. Então é 20 sobre 30, que vai dar 2 terços. 2 terços é aproximadamente o que? 0,67, que é conhecido também como 67%. O rendimento do receptor é menor que 70%? Verdadeiro. E o último item da última questão, item 16, diz que a intensidade da corrente elétrica no resistor R2 é nula. Essa não precisa nem fazer conta. Eu já disse que é nula. Por quê? Porque o capacitor já está carregado. Então a corrente que passa por aqui é zero. Então a corrente que passa pelo R2 é nula. Verdade. Então o gabarito é a soma que vai dar 16 com 4, 20, 28, 30, 31 é a soma das corretas e é o gabarito.